Esse trabalho foi feito por Arthur Baldock Bergamo, Claudinei Gustavo Rodrigues dos Santos e Thales Janichi Santos. Para visualizar os objetos na computação gráfica, primeiro precisamos de uma lista de objetos. Essa lista surgiu como uma forma de armazenar os objetos que serão desenhados na tela. Esses objetos são pontos, linhas, polígonos e objetos, que são conjuntos de vários polígonos que o compõem, e cada um com as suas respectivas cores. A partir deles é possível desenhar formas primitivas de desenho, como vértices, faces e arestas. O projeto em si foi implementado com a criação de diversas classes, cada uma para uma funcionalidade do código. E o display file é definido também como uma dessas classes, e ela armazena e gerencia esses objetos que serão desenhados na tela. No nosso projeto, todos os objetos são inseridos na lista de objetos, o display file, especialmente em um hash map, com um par chave-valor, onde a chave é o nome do objeto, uma string, e o valor é o objeto em si, e os polígonos, as linhas que o compõem. Os objetos nesse hash map passam por transformações, o processo de clipping e outras, como o viewport, o sistema de coordenadas normalizadas, e são jogados para um buffer de desenho onde eles são desenhados na tela. Todos os objetos herdam de uma classe Py chamada Geometry, e por causa disso, cada objeto implementa o seu próprio método para ser desenhado na tela. A forma como os objetos são desenhados na tela foi feito o mais próximo do baixo nível possível. Os pixels são desenhados um a um na tela pelo nosso programa, e esses pixels eles são guardados no canvas, que é uma variável contém uma matriz com essas informações de cada pixel e essas cores. E a gente usou para os pontos o método apenas pintando o pixel onde esse ponto está, e para as linhas a gente usou o algoritmo de Breselhan. Para os polígonos, como eles são compostos de linhas também, nós usamos o mesmo algoritmo. Os objetos do display file, eles estão nas coordenadas de mundo, e por causa disso eles precisam passar por algumas transformações até chegarem nas coordenadas de tela, que é o que de fato vai ser desenhado na tela. E para isso é preciso transformar esse mundo em relação a alguma área de visualização, que é chamada de window. Para isso são feitas algumas operações que trazem essa window e o mundo inteiro para a origem, e depois disso o mundo é rotacionado a fim que a window fique apontando para o eixo Z. Nós fizemos isso implementando uma classe window, e dentro dela nós criamos uma matriz que faz todas essas transformações. Também guardamos os ângulos que essa janela foi girada para cada eixo, e também a posição dela no mundo. E com isso a gente consegue criar essa matriz e fazer essa transformação que traz o mundo para um sistema de coordenadas em relação ao window. E depois disso nós normalizamos, que a normalização seria colocar essas coordenadas dentro de um intervalo de -1 a 1, porque como nós sabemos que o intervalo a ser desenhado vai ser de -1 a 1, essa tela pode ser esticada para caber em quase qualquer dispositivo de visualização. E por fim, nós aplicamos a transformada de viewport, que vai transformar essas coordenadas normalizadas em coordenadas de tela. Isso, primeiramente, é feito por motivos históricos de como as coisas são desenhadas nos dispositivos de visualização. Nós temos que inverter o eixo Y. Nós aumentamos a tela, nesse caso pela metade do tamanho do dispositivo de visualização, e depois transladamos essa tela pela metade também do tamanho do dispositivo de visualização, que coloca a tela do intervalo de 0 até a largura, ou de 0 até a altura desse dispositivo. Aqui nós vemos o programa em funcionamento. Com WSD Shift espaço nós conseguimos mover a window. Com IJKLUO nós conseguimos mudar os ângulos que essa window está direcionada.
e com X e Z nós conseguimos diminuir e aumentar o tamanho dessa window. Para explicar transformações geométricas, eu estou com o visualizador 3D Desmos. As transformações geométricas são uma forma de modificar os objetos que estão sendo desenhados. Toda transformação geométrica ela pode ser expressa como uma composição das 3 transformações geométricas primitivas, que são a translação, a rotação e a escala. Aqui temos um cubo unitário e em vermelho temos uma linha. A translação nada mais é do que a mudança de posição desse objeto. Então aqui eu consigo colocar ele em qualquer posição. A rotação, ela é uma rotação feita, mas em relação a um eixo. Essa rotação aqui, ela é feita em relação ao eixo Z. Essa rotação em relação ao eixo Y. E essa rotação em relação ao eixo X. E por fim, a última transformação geométrica primitiva é a escala. Uma propriedade importante das transformações geométricas é que elas não são comutativas, ou seja, a ordem em que elas são aplicadas resulta numa transformação diferente. Então, na implementação do nosso projeto, sempre quando uma transformação era feita, primeiramente, o objeto ele era transladado para a origem do mundo, justamente para evitar distorções, pois realizar a rotação dele quando ele não está no ponto de origem gera uma distorção não desejada. E a mesma coisa acontece com a escala. Então, como apresentado anteriormente, as transformações geométricas primitivas são a translação, a rotação e a escala. Essas são operações lineares, então elas podem ser expressas como uma multiplicação matricial. A translação, ela é expressa através dessa matriz. E aqui, essas são as matrizes da rotação. Como pontuado, a rotação em 3 dimensões, ela pode ser feita em 3 eixos diferentes. E essas são as matrizes para cada uma das rotações. Todas elas são baseadas na rotação de 2 dimensões. A matriz da escala é essa. Cada elemento do vetor ele vai ser multiplicado por uma constante, respectiva ao parâmetro dele. Então o x vai ser multiplicado pelo kx, o y pelo ky e o z pelo kz. E a constante homogênea vai se manter a mesma. Como desde o começo do projeto sabíamos que estaríamos utilizando matrizes 4x4 pelo final, a gente decidiu logo no começo já definir matrizes 4x4. Então aqui temos a implementação, né, das matrizes 4x4, que é algo que pode se destacar também, é que a gente utiliza overloading, né, justamente como um produto de matrizes, é algo que acontece muito em computação gráfica. A gente decidiu dar overloading, né, nessa operação para expressar ela de maneira mais concisa. Daí que a gente também criou um método estático para retornar uma matriz de identidade, né, sempre uma matriz de identidade de ordem 4. E aqui temos as transformações geométricas. Essa é a transformação geométrica que faz a rotação em relação ao eixo X. Ela pega o ângulo em radianos e, com a rotação no eixo X, ela é paralela ao plano Y e Z. Algo semelhante acontece com a rotação no eixo Y, né? Só que dessa vez ela é paralela ao plano X e Z. E aqui, na rotação em relação ao eixo Z, mesma coisa. Só que dessa vez a rotação é paralela ao X e Y, né? Daí aqui, na translação, esse sim foi o principal motivo para usar, né, o sistema de coordenadas homogêneo. A gente parte de uma matriz de identidade e então altera os valores que estão na última coluna, acima da diagonal principal. Daí, aqui, na escala, a gente parte de uma matriz de identidade, e então altera os valores que estão na diagonal principal pelo quanto que a gente quer multiplicar cada parâmetro do vetor, né? Para realizar as transformações geométricas no nosso projeto, primeiramente a gente precisa selecionar o objeto. Aqui eu vou escolher o Charizard. A gente consegue mudar a escala dele, a gente consegue aumentar e a gente consegue diminuir. E um detalhe muito relevante é que as transformações são aplicadas sobre o estado atual do objeto e não o seu estado original. Isso é mais evidente aqui com a translação. Aqui eu vou colocar para ele transladar 10 unidades para a direita. É evidente que o Charizard ele sempre move 10 unidades em relação ao ponto que ele está atualmente, e não ao ponto que ele foi definido. Aqui eu vou mover um pouco a câmera para melhorar a visualização. Mas aqui a rotação, esse roll, é a rotação aplicada sobre o eixo Z, 68 graus. Então aqui ele vai rotacionar muito em relação ao eixo Z. Aqui... Vamos ver, tá, eu acho que aqui dá pro gasto. Da o yaw, ela é em relação ao eixo Y, aqui 57 graus, em relação ao eixo Y. Daí aqui o notch é em relação ao eixo X. Aqui, ele rotacionando. E é isso. O clipping, ele é uma técnica de fundamental importância para a computação gráfica, pois ele permite tornar o programa muito mais eficiente, justamente evitando desenhar objetos que estão fora do alcance da câmera. A técnica usada para a implementação do clipping, ela se baseia nos códigos RC, os Regional Codes.
em que cada bit ele indica algo em relação à posição daquele ponto. O clipping ele é aplicado sob o sistema de coordenadas uniforme. Então, nesse ponto, a câmera ela já é um cubo unitário. Portanto, seja o y ou x ou z, se ele estiver numa coordenada acima de 1 ou menor que menos 1, ele não deve ser desenhado. E é justamente isso que cada um desses bits indica. À direita, aqui tem uma exemplificação. Essa linha vermelha é justamente uma linha em que posteriormente seria aplicado o clipping. Aqui temos o código RC. Como a linha é representada como 2 pontos, é necessário 2 códigos RC, pois o código RC é único para cada ponto. No caso, para o ponto de origem e o ponto final da linha. O código RC1, ele justamente indica que o x do ponto de origem ele é menor que menos 1. E o RC2, ele indica que o y do ponto final ele é menor que menos 1 e o seu x ele é maior que 1. Desse modo, a gente sabe que essa linha ela não está inteiramente dentro da câmera. E ainda assim, é necessário uma verificação mais intensa para verificar se alguma parte dela está dentro da câmera. Em essência, o algoritmo de verificação é, dado esses 2 códigos RC, você faz um E bit a bit, então você verifica se isso é igual a 0. Se isso for diferente de 0, no caso, então isso indicaria que os 2 pontos se encontram no mesmo canto da tela. Por exemplo, se esse bit de menor significância fosse 1 para os 2 códigos RC, então isso quer dizer que os 2 pontos têm y maior que 1. Então isso quer dizer que a linha ela nunca vai cruzar a tela. Então já pode eliminar. Agora, se o E bit a bit retorna o valor que é igual a 0, uma parte pode estar dentro da tela ou não. Um caso que é bem fácil de analisar. Se os 2 códigos RC forem iguais a 0, então a linha está completamente dentro da tela. Agora, se não, é necessário fazer uma avaliação mais intensa, que eu vou explicar na implementação. Então, a parte do clipping, ela é chamada dentro desse método drawWall, mais especificamente nesse trecho, com o drawable. Então, após o objeto ser transformado para o sistema de coordenadas uniforme homogêneo, é chamado esse método drawable, que ele vai retornar um vetor de todos os objetos que são desenháveis. O drawable, ele é justamente definido para um point, para um line, para um polygon e também para um object. E aqui, indo para a implementação, foi feita a distinção entre o drawable e o drawable point, assim como drawable line e drawable polygon, por conta de algo que eu vou explicar melhor quando chegar na parte do polygon. Mas, em resumo, o drawable ele sempre vai chamar o método drawable específico daquele tipo, porque o drawable ele é um método do geometry e ele sempre vai retornar um vetor do próprio geometry. A gente não sabe se o geometry, se ele é um point, se ele é um line, polygon ou object. Mas aqui, o que o drawable point faz é o que já foi explicado, né, na descrição do que significa os códigos RC, né? Ele verifica se ponto está na tela ou não. O drawable line ele é um pouco mais complexo e também é possivelmente o mais importante dentre as subclasses de Geometry. Uma linha, ela é definida como 2 pontos, e justamente a gente pega o código RC desses 2 pontos. Então verifique se esses 2 pontos, se ambos estiverem fora da tela, no mesmo canto, não vai desenhar, então retorna nulo. Caso nessa verificação bitwise dê 0 e os 2 códigos forem iguais, então isso quer dizer que os 2 pontos estão dentro da tela. Então a linha inteira está dentro da tela. Caso contrário, daí sim é o caso mais complexo, né? Que é o caso em que apenas uma parte da linha está dentro da tela. Então, para isso, a gente transforma esses pontos em vetores e aqui é criado o método intercept border. Então, ele verifica em que ponto que essa linha ela intercepta com a borda que o código RC indica que ele está fora, né? E verifica se nos outros eixos ele se encaixa. Então aqui é calculado o vetor diretor, né? Daí verifica em que ponto que o V1 ele intercepta a borda, daí em que ponto que o V2 intercepta a borda. Se os dois nunca interceptam a borda, essa linha não está dentro da tela. Daí que ele retorna a linha já cortada. Mas daí aqui o próximo drawable é o drawable polygon. Esse foi o principal motivo para ser necessária a distinção entre o drawable e o drawable line, porque a forma que é feito o clipping de polígono é justamente fazendo o clipping de linhas. E a gente justamente partiu da definição de que com um triângulo é possível desenhar qualquer modelo tridimensional. Então todos os nossos polígonos, eles são compostos de 3 linhas. E justamente a gente faz o clipping dessas 3 linhas. Daí ele verifica, né? Ah, se é possível desenhar tal linha, então adiciona essa linha. Daí aqui, o object, ele também tem o seu drawable, que não faz nada mais nada menos do que um drawable de polígonos. Porque um object, ele é um conjunto de polígonos. O Charizard, que foi exemplificado no nosso projeto, o Charizard e o Umbreon, eles são um conjunto de polígonos. Ok. E é isso.
Ok, aqui temos o nosso projeto. Aqui a gente consegue andar, né, mover com a câmera. E o clipping corta os objetos que estão longe. E também corta os objetos que estão atrás da câmera. Outra coisa que a gente pode fazer também é, enquanto o programa está executando, mudar o draw distance máximo. Por meio dos colchetes, a gente diminui a distância máxima que ele aceita. A gente também consegue mudar o draw distance mínimo. Então, o quão perto as coisas precisam estar para a gente conseguir desenhar. Aqui. Certo? É isso. Carregar arquivos.obj. Para criar um objeto, nós carregamos os vértices e as faces do objeto com uma função loadObj. Para isso, nós precisamos de um arquivo.obj, que é um formato de arquivo muito simples, que é deste formato aqui. Isso é um exemplo de um arquivo.obj. Então, o que é isso? Né? As linhas são identificadas por um prefixo, V ou F. O prefixo V indica que se trata de um vértice e é seguido das coordenadas desse vértice, e F relaciona três vértices. A partir daí a gente tem um polígono, né? Então, a gente tem este parser, né? Eu posso mostrar isso tudo no código, que lê o arquivo, carrega o arquivo na memória, identifica o prefixo e faz o parsing, né, desses dados que são necessários para a criação, né, do polígono. Então, a gente pode ver como isso é feito aqui no nosso programa. Eu poderia vir aqui e carregar um objeto. Por exemplo, este objeto aqui é um arquivo .bj. Abrindo ele, pronto, ele carregou o objeto. No entanto, o objeto está muito pequeno, por isso que a gente não está vendo ele na tela. Se a gente aplicar aqui uma escala, a gente consegue ver que ele carregou o objeto. Bom, a gente também tem a questão da perspectiva e da projeção ortogonal, né? Isso é feito no nosso trabalho através de uma matriz de projeção, que é um objeto view da nossa window, né? Bom, eu já mostro como isso é feito na prática. Antes eu quero passar aqui por algumas questões. Uma coisa fundamental para a perspectiva é o FOV, né? Que vai ser este índice, né, que vai dizer quanto do cenário vai aparecer aqui na imagem final. Né? Então a gente pode ver que um FOV maior, ele vai ter vários objetos que aparecem. Quando o FOV é grande, eles não apareceriam se o FOV fosse menor, eles ficariam de fora. Né? O que está acontecendo na prática é que nossa matriz de projeção, que vai usar esse FOV, né, para ser calculada, ela está pegando objetos que estariam fora, né, do nosso window e transladando ele aqui para dentro do nosso window. Né? Então, como isso é feito? A gente tem este arquivo aqui, essa função setProjection, e essa aqui é a nossa matriz de projeção. Ela usa esse fator de escala que é calculado usando o nosso FOV. Né? Além disso, a gente tem nessa mesma matriz um componente responsável por normalizar as coordenadas, né? Então, é as coordenadas Z. Então, este componente aqui vai pegar as coordenadas Z e transformá-las em um número de -1 até 1. O -1 seria uma coordenada próxima da minha mean draw distance, que é a variável que a gente usa para fazer o clipping, né? E o nosso max draw distance também. Então, uma coordenada que está próxima disso está perto de 1, uma coordenada que está próxima disso está perto de -1. Assim, as coordenadas ficam todas normalizadas. Correto? Bom, nós podemos ver aqui a perspectiva na prática. Né? Então, se nós tiramos a perspectiva, a gente perde a noção de distância. Né? Então, por exemplo, por que isso ocorre? Eu poderia selecionar aqui o objeto da esquerda, que é esse Charizard aqui, e eu poderia transladar ele para trás, né? Então, -e. Assim, ele estaria indo para trás. De fato, ele está ali atrás, ali no fundo. Vou trazer ele um pouquinho mais para frente. Então, de fato, ele está ali atrás e a gente consegue ver aqui com a perspectiva ligada que este objeto aqui está maior do que este, né?
Só que sem a perspectiva, os dois objetos vão ficar mais ou menos desse tamanho, porque ele não está aplicando aquela matriz de perspectiva